Como o TikTok vai mudar o cinema com Gaveta no Manual do Homem Moderno, no podcast do Manual do Homem Moderno. Vamos lá? Gavetinha, você que viveu os anos 90, Sim. assim como eu vivi os anos 90, Eu gosto mais dos anos 90 que dos anos 80. eu... Fale. Não, mas tudo bem, eu gosto. Não. Difícil. Escolha bem difícil, bem difícil. Os anos 90 são muito bons, mas os anos 80 são fantásticos também. Eu acho que eu tendo a preferir a década de 90. Tendo a preferir a década de 90. Mas é bem difícil. Bem difícil. E olha que década de 80 tem meu filme favorito de todos os tempos, que é Han, do Kurosawa. Eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito mais da moda dos anos 90 do que dos anos 80. Gosto mais dos filmes dos anos 80 do que... Gosto mais dos 80 do que dos 90, dos filmes. Mas a moda era melhor nos anos 90. Eu fiquei esperando ver a moda dos anos 90 e ela nunca veio de fato. Tá maluco? Ela não veio de fato. Porra, que é aquelas camisetas coloridas, as calças bag. Eu digo assim, o culto aos anos 90. Porque veio o culto dos anos 80. Os anos 80. Aí eu falei, porra, depois dos anos 80 agora vai vir o culto dos anos 90. Mas vai chegar, vai chegar. Isso vai chegar. Já tá chegando, na verdade, sobretudo no cinema, né? A gente passou agora há pouco por uma nostalgia aos anos 80, e aí Stranger Things, etc e tal, uma série de produtos que referenciam os anos 80, e agora a gente já tá começando a entrar na referência dos anos 90. É só uma questão geracional. Só uma questão geracional. Passamos pela década de 80, agora vamos entrar na década de 90. E nunca veio. Tá vindo, veio. Acho que veio. Talvez você não siga mais a moda. Talvez. Por isso que eu sou brega. Mas dito dos anos 90. Certo. Teve um fenômeno nos anos 90 Chamou o Gaveta de brega. Chamou o Gaveta que se veste mal. muito legal que a gente viveu, que foi a famosa geração MTV. Sim, eu sou. Que é... E a MTV, ela trouxe uma coisa que acho que quem não viveu na época, que era uma coisa de edição muito louca, que era aquelas câmeras que andavam, e aqueles cortes... Peraí. os cortes secos. Comercial nonsense pra caramba. que tinha. E era uma câmera que passeava pelo estúdio. Principalmente a americana, você vê a MTV americana, era muito aquele corte rápido, e vem os videoclipes, essa coisa do pá. E foi uma coisa que muito rapidamente a gente viu sendo refletido no cinema. Sim. E hoje em dia a gente tá vivendo um outro fenômeno, Internet. que é o TikTok. O quanto você acha que o TikTok vai influenciar Hollywood nos próximos anos? Cara, eu acho que ele vai influenciar, mas nem tanto, porque a gente tá no meio de um processo de valorização do clássico também, eu acho. O cinema tá muito pegando um pouco disso. Mas você acha que uma molecada... Eu acho que vai pegar... Eu acho que isso daí, esse reflexo a gente vai ver daqui uns 10, 20 anos, quando essa geração do TikTok começarem a ser diretores de cinema. Que é uma galera meio nova ainda. Não, tá, vamos lá. Primeiro, a estética MTV. A estética MTV tinha muito essa perspectiva de quase com um amadorismo. O que era bastante curioso, né? Porque a gente já estava num momento histórico em que a gente já tinha mais capacidade de fazer coisas em relação ao que já vinha acontecendo, tecnologicamente, mas a gente tinha um apreço pelo sujo, né? Então você via os clipes da década de 90, você via que tinha uma coisa meio que amadora, propositalmente amadora. O uso de uma movimentação de câmera meio descontrolada, uma imagem meio suja, meio granulada, uma coisa meio que estética digital caseira, saca? Isso vai ser muito comum nessa dita estética MTV, né? E aí, enfim, quando a gente fala de estética MTV, isso vai estar bastante associado com o que hoje a gente chama de estética TikTok, né? Significa dizer, e isso vai ser importante, tá? Significa dizer que estética MTV era feito só pela MTV? Não. Significa dizer que a MTV era o representante máximo dessa estética, ou dessa suposta estética, e que, portanto, a gente nomeou ela de estética MTV. Significa dizer que estética TikTok é uma estética que só o TikTok faz? Não, mas o TikTok é uma representante mais sólida do que significa essa estética percebida na contemporaneidade, saca? Então não é como se o TikTok reproduziu uma estética e a gente está copiando o TikTok.
mas o TikTok é uma representação disso que a gente dá o nome dele pra isso, tá? Essa é uma primeira questão. Eu acho que o Gaveta, ele foi pra um lugar que eu acho que tá um pouco equivocado. Que é uma questão geracional. Ele tá dizendo aqui pra gente que essa estética TikTok ela só vai começar a ser percebida nos filmes, no cinema e tudo mais, quando esses jovens que consumem TikTok começarem a virar diretores de cinema. O que eu não discordo, porque o TikTok não é uma rede que é consumida pelo jovem que começará a fazer depois. O TikTok é uma rede consumida como um todo. E aí é aquilo que eu tava dizendo agora pra vocês. Não é o TikTok a única representante dessa estética. Essa estética é posta na sociedade. E todos nós estamos inseridas dentro desse contexto. E, portanto, os autores de cinema, eles estão inseridos sobre um contexto onde esse tipo de reprodução da imagem é cotidiana. Mesmo que inconscientemente. Inclusive o Gaveta. Mesmo que inconscientemente, ele vai reproduzir esse tipo de percepção da imagem. Ele vai perceber essas imagens de uma forma e, portanto, vai começar a replicá-las, mesmo que inconscientemente. Replicá-las, claro, à sua maneira, né? Por isso que, sim, a estética do TikTok ela vai ser cada vez mais percebida na contemporaneidade. Que é uma estética da velocidade, do interesse pelo próximo. Né? Então, dentro do próprio filme, a gente construir ideias de que a gente precisa que as coisas aconteçam cada vez mais rápido. É a ideia do hiperestímulo. Hiperestimular o espectador a sempre estar preso àquele negócio. E como estimular? Por exemplo, a Marvel faz muito isso, e aquele filme que a gente não nomeia mais, né? Faz muito isso, que é esse negócio de constantemente, o tempo inteiro, criar piadinhas, no caso da Marvel, ou artifícios, dispositivos espertinhos narrativos ali para que faça com que o espectador não saia do filme, né? Então esses hiperestímulos são constantemente criados para que o espectador ele não destine sua atenção do filme para outras distrações que ele tem no seu mundo. Celular, gente. Celular. Então, essa geração percebendo que cada vez mais temos mais estímulos extra-filmes e, portanto, nós precisamos criar esses estímulos no filme para que o espectador não saia dele. Essa é uma estética TikTok que não tem no TikTok seu único representante, mas o representante máximo, que é essa ideia do feed infinito. Que você vai passando pro próximo, pro próximo, pro próximo, pro próximo, e é sempre o próximo estímulo que importa. Mas esse estímulo nunca chega. E você fica lá 2, 3 horas no TikTok, o tempo de assistir que você poderia assistir um filme, você assiste, sei lá, 500 vídeos e no final de tudo você não lembra de nenhum. Você promove esquecimento. Esquecimento. A galera, geração Z, a geração Z ainda tá meio nova pra assumir a direção. Até porque a direção é meio que o último nível ali. Qual é aquele filme que não se nomeia, gente? Boiei. Eu não nomeio mais o filme. Vocês aí podem ajudar a colega, por favor? Ajudem a colega aí qual é o nome do filme que a gente não nomeia mais. Depois do vídeo que eu reagi ao Hora Thiago, eu não nomeio mais esse filme. É quase como uma... Na música é o mesmo? Músicas curtas e um solo do Alice in Chains. Não só no... esse mesmo. Esse que o Marx nunca errou. Falou. E não errou de novo. Eu não digo nem só em Alice in Chains, mas a gente pegar o sertanejo e tudo mais. É uma reprodução constante de músicas, onde a próxima música é sempre mais, é sempre mais, sempre mais. A Marvel funciona dessa forma também, né? Então, o próximo filme da Marvel é sempre o mais sombrio, é mais isso, é mais aquilo, é mais aquilo. A gente assiste o filme, é grande mesmo, uma porcaria. Mas a gente tem a lógica da cena pós-crédito, que mostra que, na verdade, é o próximo filme que vai ser mais importante. E assim, ad eternum. Né?
Você vai aprendendo a como vai fazendo um filme até o ponto que você se torna diretor. Então, vai chegar um ponto lá na frente que a geração Z vai se tornar... vão se tornar realmente diretores, né? E aí que eu acho que a gente vai começar a ver essa... Mas eu não sei. É isso que eu discordo fortemente aqui, porque não é só o jovem que sente no cotidiano a presença dessa estética TikTok. Na verdade, quando esse jovem começar a virar diretor, a gente provavelmente já tá falando de outra coisa já. Não sei se vai ficar igual o TikTok. Eu acho que... Eu acho que vai ser uma... Aqui tá um grande problema, porque as pessoas, quando falam de estética TikTok, elas se fixam muito no TikTok especificamente. Não é só o TikTok que se reproduz. Então não é copiar o TikTok. É ter no TikTok uma questão estética. Uma consequência dele. Né? Porque o TikTok, ele para mim, ele resume um pouco desse lance da geração Z, de... o corte rápido e maluco e o nonsense pelo nonsense é uma como é que é? Pós-ironia que a gente chama. Uhum. Né? Que é... Eu adoro esse vídeo que você fez. Que eu fiz... Esse é meu vídeo favorito seu. Porra, eu vi esse seu vídeo, eu parei em casa e acho que eu devo ter ficado 1 hora, tipo... tentando entender qual é dessa... Cara, eu fiquei muito tempo... Eu fiquei umas 2 semanas estudando sobre isso daí pra saber o que eu ia falar, sabe? Vou dar uma mordidinha aqui no meu pãozinho, tá, gente? Com fome. Sabe, Não, e esse é foda. Esse daí, acho que esse daí é vídeo, sem sacanagem, sem puxa sardinha sempre, mas pra mim era uma aula de faculdade esse seu vídeo. Pô, que bom. Porque esse daí eu tava preocupado de passar Porque você uma explicar coisa o que concreta. é shitpost. Isso é muito exato. louco. Tipo assim, eles fazem um negócio torto e distorcido só de bobeira. Não é bobeira. Tem uma afirmação nisso, tem uma ironia da ironia, do tipo... É ruim, mas é ruim de propósito e é ruim de... É engraçado não ser bom, sabe? É tipo fundo verde mal cortado no TikTok que foda-se. Exato. Então, assim, tem todo um Isso é uma coisa que a gente pode ver no cinema em breve. Esse meio foda-se com os efeitos especiais e tudo mais, né? Que é essa questão da pós-ironia. Isso é uma questão que a gente pode ver em breve. Já tem sido feito, de alguma forma, sobretudo nos filmes de terror, nos filmes de horror e tudo mais, mas ficando de maneira mais clara. processo que tá criando essa galera. Né? A minha filha tá totalmente dentro disso. Juliana, ela tem 13 anos. Né? Então, ela tá nesse processo todo de entender... Cara, como é que eu vou dizer? Criar uma linguagem, será? Porque assim, é uma galera que já tem tudo à sua disposição o tempo inteiro. Muito diferente da gente. Né? Que eu tenho 44, então eu era da época que era TV aberta. Nós temos 9 canais, eram 5 canais que a gente tinha. 5 canais, a gente tinha que escolher o que estava ali. Depois tem uma galera que já nasceu na internet. Daí tem tudo à mão. Ela já nasceu na internet cansada. Tipo, a gente tinha que comprar CD pra ouvir música, não sei o quê. Ela tem todas as músicas do mundo à disposição dela. Minha filha, tô dizendo, né? Todas. Ela pensa uma música. Se você pensar uma música, ela vai agora no Spotify, no YouTube, e ela vai achar a música. E ela vai ouvir a música. Quantas vezes ela quiser. Isso gera... A alma que não tem todas as músicas do Spotify. É uma lógica de mercado. Uma coisa diferente na cabeça da pessoa. Né? Por isso que acho que tem essa versão mainstream. Né? E eu acho que isso que influencia no jeito como o vídeo é montado. O TikTok, né? Ele tem esse esquema caótico. Então, eu não acho que os filmmakers atuais vão incorporar o que o TikTok tem de uma maneira efetiva, tá entendendo? Porque Vão e já estão fazendo, né? E, gente, a tal da estética MTV, o TikTok, a estética TikTok é uma evolução da estética da estética MTV, de certa forma. Então, já estão fazendo. Já é percebido, porque não é que as pessoas perceberam o TikTok e começaram a fazer estética TikTok. As pessoas perceberam a realidade pela qual estão inseridas e começaram a reproduzir um tipo de estética que atendesse a essa realidade. E o TikTok é uma dessas ferramentas que faz isso. E talvez a que melhor compreendeu isso. E por isso a gente dá o nome dela. Mas é
essa realidade sendo percebida. Que realidade é essa, mais uma vez? É a realidade de um autor, diretor, de um estúdio, do capitalismo, de perceber que agora, para que as pessoas tenham atenção no filme, ele precisa criar hiperestímulos. Porque senão, se não houver esse hiperestímulo, ele vai ser estimulado por outras coisas que está fora do filme. Então ele vai ser estimulado pelo celular, ele vai ser estimulado pelo controle remoto pausar para fazer outra coisa, a notificação que bate no celular, a máquina que parou de bater, enfim, o telefone tocou, enfim. Cada hora vai tocar uma coisa, cada hora um estímulo diferente na nossa sociedade, na nossa realidade, sobretudo com relação ao celular. E a gente precisa superar isso a partir de uma lógica de um hiperestímulo, que é muito o que o TikTok vai absorver para si. Vai absorver pra si. Mais uma vez, essa lógica onde eu rolo pra cima, rolo pra cima, rolo pra cima, rolo pra cima, e é sempre o próximo vídeo que eu vou assistir que importa. É sempre uma coisa meio cassino. É uma coisa tipo, eu tô sempre procurando esse estímulo, procurando esse estímulo que vai me agradar, vai me satisfazer. Mas ele nunca chega. Eu fico lá 2, 3 horas, assisto 500 vídeos e eu lembro de 1, 2 que foram realmente legais. E o cinema absorve um pouco dessa lógica. Estruturalmente, como a gente disse, por exemplo, com relação a Marvel, que é sempre o próximo filme da Marvel que importa, o próximo filme da Marvel que importa, que é o mais obscuro, mais maduro, mais adulto, etc e tal. É sempre o próximo. Mas a gente assiste o filme que a gente tá vendo e ele é a mesma porcaria de sempre. Mas calma. Olha a cena pós-crédito, tá vendo? É o próximo filme que importa. Né? É o próximo filme que importa. Ou, não só estruturalmente, como também diegeticamente. A gente percebeu o tal do filme Inominável, que a gente já falou qual é. Né? Que é uma série de piadinhas ou jogadinhas espertas constantemente para gerar esses hiperestímulos e o espectador não saia dali. Mas a história é a mesma história de sempre. O conteúdo apresentado é o mesmo conteúdo de sempre. E não é que a gente tem que buscar o conteúdo, não, gente. A gente não tem que ficar buscando o conteúdo da coisa. É aquela velha história da contra-interpretação da Susan Sontag. A gente não tem que ficar apresentando conteúdo. Mas a gente perceber que, ainda que essas jogadas espertinhas sejam apresentadas, a lógica é a mesma. A lógica de conteúdo é a mesma lógica conservadora de sempre. De sempre. Não é porque botou um personagem representado de minorias que a representação deles não é conservadora. Beleza? Que eles não têm lugar de fala, né? Eles não têm eles não tiveram essa criação para entender, né? Como é essa linguagem, sabe? Assim como várias outras coisas, né? Você precisa ser do meio para você entender mais ou menos como é que a linguagem é feita. Então, eu acho que essa pegada TikTok ela vai ser realmente incorporada no cinema quando essa galera chegar, porque a geração Z nasceu a partir de 2000, sei lá o que lá. Então, quando eles tiverem essa idade, aí a gente vai ver esse reflexo, essas edições mais... O jeito de contar a história mais doido e mais rápido, de repente vão aparecer... É possível que daqui a 20 anos apareçam muito mais curtas. Sim, provavelmente a gente vai ter essa estética cada vez mais rápido, mas a gente já vai estar falando sobre outra lógica. Outra lógica. Que vai ser inserida naquele momento. Gente, vamos lá. Todos aqui estão se inserindo no materialismo histórico, não estamos? E a gente sabe que tudo deve ser percebido dentro de um contexto, de um processo histórico. Ou seja, a análise da realidade deve ser histórica. Então assim, gente, a gente não analisa 2022, 2023 para perceber 2025. As coisas que estão acontecendo em 2022, 2023, 2024 têm reflexos no ano da sua realização. Então, o autor, ele observa a natureza, ele observa a sua realidade e aquela realidade vai ser refletida no filme. Sabe? Então esse jovem... porque fica muito nessa perspectiva de que só jovem entra em contato com as coisas. Só o jovem está entrando em contato com a realidade. E mais uma vez, não é com a plataforma TikTok, é com a realidade. A realidade é uma realidade de hiperestímulos. A realidade é uma realidade de hiperestímulos.
É claro que, porém, entretanto, todavia, cada vez mais será isso. Cada vez mais será isso. Mas futuramente a gente pode estar falando de uma lógica de tela total, por exemplo, que é aquele óculos da Apple. A gente tem um vídeo reagindo ao PH Santos, por exemplo, falando sobre isso. Né? E aí, o estímulo para realizar o filme e os hiperestímulos que vão ser representados no filme terão como influência na realidade em outra coisa. Mas com certeza, cada vez mais acentuada a lógica do hiperestímulo. Mas o reflexo é outro. A realidade já se apresenta sobre uma outra questão. Mas o fim pode ser o mesmo. Hiperestímulo, cada vez mais. Percebe? Mas hoje, a realidade já se apresenta sob a ótica do hiperestímulo. E o TikTok é a representante máxima disso. Curta-metragens do que a gente tem hoje em dia. Né? Não filmes gigantes que nem, sei lá... Assim, daqui a 20 anos tanta coisa vai mudar, é impossível dizer que esse padrão só vai se fortalecer. Eu acho que esse padrão vai se fortalecer, porque essa é uma tendência histórica. É isso, a gente analisar a história e perceber que cada vez mais o desenvolvimento técnico e tecnológico no capitalismo tende a esse hiperestímulo. Sobretudo porque o intervalo do surgimento de uma técnica e outra é cada vez mais curto, o que faz que a gente tenha a sensação de inovação. Porque, é claro, a inovação não é verdadeira, porque de um iPhone 12 para o 13 não muda muita coisa. Mas a sensação de inovação é constante. E, portanto, o hiperestímulo causado pelo capitalismo, que é proposto por essa ideia de consumo novo o tempo inteiro, é obsolescência programada, né, gente? Então, eu consumo, eu preciso consumir mais uma vez, cada vez mais. Então, isso provoca estímulo, né? E como o intervalo do surgimento de uma técnica e outra, e, portanto, de um consumo e outro é cada vez mais curto, isso provoca a sensação de velocidade da natureza, da realidade. Saca? Então a tendência, sim, é que daqui pra frente isso cada vez se intensifique mais, porque esse é o capitalismo. A não ser que a gente supere até lá o capitalismo, né? Vamos lá, vamos sonhar com isso? Vamos. Mas se a gente superar, pode ser que isso mude. Mas se não, essa é a tendência. Essa é a tendência, né? Agora, uma coisa que é certa na sua fala é que daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar. Então a gente não pode pensar que daqui a 20 anos as pessoas vão estabelecer a lógica TikTok que foi de 20 anos atrás. Ou daqui a 5 anos as pessoas vão assumir a estética TikTok que aconteceu 5 anos atrás. Não, daqui a 5 anos as pessoas estão se relacionando com a realidade de outra maneira. De outra maneira. Com outras técnicas. Percebe? O irlandês, sei lá, 3 horas. É meio louco, né? Que você para pra ver... Eu gosto muito de filme velho, né? Eu tenho um tarado pro filme velho. Então, puta... Tava vendo... Eu gosto de alguns. Não, eu gosto de ver coisa muito específica. Então, eu tava vendo o vídeo O Beijo do Vampiro dos Estúdios Hammer, 1973... 70 ou 60, não lembro. Então, ontem. Pô, é um exercício de paciência, né? Porque o cara sai do carro... É lento. Anda. Aí chega no castelo, bate na porta... Tá. Aí você tem hoje o Edgar Wright, que tudo isso é... Pum, pá, 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 tá dentro. Exato. E aí é uma coisa que eu me penso, e eu me perguntei aqui também algumas vezes, quanto você acha que essa geração TikTok, apesar de ser uma geração que vive essa coisa da nostalgia, de lembrar e tal, ela se conecta com essas obras mais antigas? De pegar um filme com um efeito mais bagaceira, de pegar um filme que tem uma edição diferente. Você acha que, sua filha, você acha que ela consegue consumir tão bem um Casablanca, Casablanca eu não sei, mas tem algumas coisas bagaceiras ela consegue ver justamente por não ser um mainstream. Pela ironia. Pela ironia, não sei, por ser cool, sabe? Tem um lance do ser descolado, né? Que eu, como velho, eu sei que eu tô muito velho falando Velho isso paia. agora. Tô muito velho paia falando isso. Mas eles não pensam nisso, eles não pensam, eu vou ser descolado. Mas eu estou vendo de fora, é isso que faz a cabeça deles pensar. Juju veio comigo... a gente viu o primeiro Halloween. Ela adora filme de terror. Tá. E ela vê os... Vamos lá, vamos nessa questão antes dele continuar. O jovem ele tem cada vez mais dificuldade de se inserir com a estética reproduzida no passado, sobretudo por conta dessa relação que ele tem com a realidade. Sabe? Não é sobre cinema só, tá, gente? O cinema não é tudo da vida. Então...
Esse jovem, ele tá constantemente relacionado com esses hiperestímulos que a gente tá conversando aqui agora, e em razão desses hiperestímulos que são constantes na sua vida, quando ele entra em contato com um tipo de filme que não provoca esse hiperestímulo condizente com a sua realidade, ele acha chato, ele acha tedioso, ele acha um saco, etc e tal. Ele acha que o último filme, o melhor filme é o melhor filme da última semana. Porque é o que melhor se relaciona com a realidade material dele. Saca qual é a questão? Então, o jovem ele tem dificuldade com o passado, tem dificuldade com assimilar. E não é só o jovem não, tá? De todo mundo, todas as pessoas. As pessoas elas se relacionam com a sua realidade material, com o tempo presente, com o instante. E na medida em que ele se relaciona com o instante, ele vai assimilar as coisas apresentadas nessa realidade para consumir os mais diversos produtos. O cinema, um deles. O cinema é um deles. É por isso que a gente consome a moda de 2023 e não a moda da década de 80. Apesar de a moda constantemente voltar para a década de 80 e replicar sob outras maneiras, né, essas questões. Assim como o cinema. Volta e meia, vai lá na década de 80, o Stranger Things, etc. Vai lá na década de 80 e replica aquilo. Mas sob a ótica do século XXI. Sob a ótica de quem assiste em 2023. Então tem uma referência, mas não é exatamente a coisa. Percebe qual é a questão aqui? Existe uma referência, mas não é exatamente a coisa. Por quê? Mais uma vez, a pessoa se relaciona com a realidade a partir da sua realidade material. E se sua realidade é uma realidade de hiperestímulo, ela vai se relacionar melhor com os filmes que apresentam isso, que é o último filme da última semana. Aí o jovem tem dificuldade de voltar para ver os mais antigos porque eles não oferecem isso. É a gente superar isso. A gente precisa superar isso. Sabe? E como a gente supera isso? Entrando em contato, deixando o celular longe, deixando o controle remoto longe, se distanciando das distrações ao máximo que você puder, para aí sim assistir a um filminho. Todos os clássicos, viu o Jason, viu a Halloween, é tosquíssimo, tosquíssimo. Maravilhoso. E ela vê, ela sabe que é tosco, mas ela sabe, dane-se. Então, porque já não é tão... Não é o terror badalado, é aquele mais... Tu vê, eu vi o primeiro Jason, não é cool? É cool pra caramba, tu fala, pô, é legal. Eu acho que tem esse lance, então eu acho que a partir do momento que o filme antigo assumir um status legal, descolado, cool, eu acho que eles vão consumir mais. Que eles têm essa versão. Se for um negócio muito... Não, tem que ver. Todo grande cineasta tem que ver esse filme. Aí, essa geração, por definição, grande parte deles já não vão querer ver só por causa disso. É, porque eu vejo muita reclamação, e já até tive discussões sobre isso, de efeito antigo. A galera reclamar, tipo, não dá pra ver um... Tipo, filme com stop motion. Eu mesmo fico incomodado, eu confesso. Eu vejo... Mas eu não vou mentir pra você que eu não fico incomodado. Eu fico, às vezes. Quando eu vejo... Eu falei, eu fui ver o Exterminador do Futuro 1, que é foda. Mas quando o T-800 sai... Que ele sai, aquele... Tu fala, eita, porra! Dá um... ai. Tu tira da imersão pra caceta, sabe? Eu fui ver ET no cinema. Oi? Eu fui ver ET no cinema. Outro dia que tava repassando aqui no cinema perto de casa. E é muito louco, assim. É um bonecão. Não. O ET é o menor dos problemas, porque o ET é incrível. A cidade é uma pintura. Pode crer. Sabe qual que é? Tipo, eu tava vendo, eu olhei assim, minha mulher falou assim, amor, se liga, é uma maquete com um pano pintado. Ela, como assim? Olha lá. Aí ela, sabe tipo, quando a pessoa... Meu Deus! Sabe? E aí, automaticamente, ela, tipo... Caralho, tipo, você me tirou do filme. Você me destruiu, porque agora eu tô vendo teatro, não tô vendo mais cinema. E era uma coisa que pra gente, acho que pela qualidade da imagem, das TVs que a gente via também, a gente nem conseguia pegar esse... Pois é. Eu não vi o Flash ainda. Mas todo mundo tá dizendo... Quem já viu tá dizendo que o filme é muito bom. E eu gosto muito de DC. Então, eu, sem dúvida, vou estar lá pra ver. Sem dúvida, eu vou estar pra ver. Pô, não sei se vai ser bom, mas tomara. Difícil... Não é... Pôr a mão no fogo, né? Pois é. Mas, assim, não é o efeito ruim que vai me impedir de ver, não. Assim... Acho que precisa de bem mais. História ruim me faz não querer ver filme. E história mal contada, mal editada, né? Porra. Busca Implacável 3. Nossa.
Isso é difícil. Esse é difícil. Isso é difícil. Esse é uma das piores. Não é sobre história, né, gente? Assim, é sempre sobre como ela é contada. Eu sempre repito John Wick nesse sentido. Qual é a história de John Wick, gente? É só um cara que quer fazer vingança porque o cachorro dele morreu. Mas o barato é como a história é contada. É sempre sobre como ela é contada. Ou seja, é sempre sobre a forma como ela é apresentada. A gente tem que rebaixar um pouquinho o conteúdo para dar espaço para a forma. A gente tem que fazer isso. Porque na forma nós temos a expressão final do conteúdo. E mais do que isso, não há separação entre forma e conteúdo. Então assim, não foca na história não, gente. Não vai pra história não. Não fica focado na história. Compreenda a história pela forma como ela é contada. E aí é isso. John Wick é um filme com uma história simples. Muito simples. Mas que consegue ser profundo na maneira como, como reage ao espectador. Percebe? As edições que eu já vi na minha vida, isso daí. Porra, tem um muito bom. Gosto muito de sempre citar que eu fui assistir no cinema. O Caçador de Bruxas com Van Diesel. Esse filme é horroroso. Nossa! Isso daí... Sabe, você tá no filme e fala assim, meu, como é que as pessoas... Sabe, chegavam com tesão pra trabalhar nesse lugar. Que todo mundo tava num conceito. Viemos todo mundo pagar conta aqui, né? Sim. Todo mundo tá precisando de uma grana. Eles vieram aqui só levantar um... Gente, a gente vai botar o Vin Diesel, Caçador de Bruxas. Já começou errado aí. Não, Vin Diesel com peruca. Começa com o Vin Diesel com peruca de cabelo longo. Já... Vou matar a bruxa. Vou matar a bruxa. Cara, difícil. Às vezes os caras fazem esse filme pra cumprir tabela, né? Porque tem que... Ou não, de repente alguém... Não sei. É difícil, Hollywood é difícil. Hollywood tem esse lance do problema dos trilhos aí. Às vezes era uma ideia muito boa num primeiro roteiro. Às vezes realmente era uma ideia boa de um primeiro roteiro. O cara, pô, legal. Que estúdio vai fazer? Aí pegou 3 estúdios, um comprou e falou, pô, compro, mas eu preciso de um nome grande. Vin Diesel. Ah, tentou Tom Cruise? Não. Sei lá, tentou Chris Hemsworth? Não. Pô, mas o Van Diesel tá com o bagulho pronto. Aí ele pega. Quem vai ser o diretor? Vai ser o fulano. Aí o diretor mexe em roteiro. Fala, não, só vou fazer se fizer isso. Nessas 3 mexidas, irmão. Já ficou aquela coisa... Eu não me prestei a ver esse filme, não. Tá? Não, eu vi pedaços, né? Eu vi pedaços, mas eu imagino. Mas, cara, isso daí... Todo mundo faz filme ruim também, né? Tipo, todo mundo faz produções ruins, vídeos ruins, episódios ruins. Tal. A gente precisa disso, só que a gente sente que não é uma tentativa de criação genuína autoral. É só uma... Esse é o episódio ruim do nosso podcast, aliás. É isso, gente. Tem sempre um episódio ruim, eu trouxe aqui pra você. E esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast. Tá aí. Curtindo o vídeo?